Oi, gente. Boa. Peraí. Melhor. Boa tarde que eu tô gravando. Não sei quando vocês vão assistir. Eu tô falando um pouco. Então é o seguinte. Na última aula, faz um tempinho já, né? A gente terminou a parte de sistemas. E eu pensei que seria melhor mesmo a gente vir para essa parte de análise combinatória em vez de para matriz, por ser uma coisa que cai mais, tá? Eu achei que faz mais sentido a gente ver isso. Espero que vocês concordem. Se vocês preferirem ver matriz ou alguma coisa do tipo, me avisem, mas eu acho que isso acabou sendo mesmo uma melhor escolha. Bom, vamos começar com o livro aqui. Só deixa eu ajeitar as coisas para eu ver certinho o tempo de vídeo, para eu não passar. Ficar nos 15 minutos. Então vamos começar com a análise combinatória. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está vendo a análise combinatória a gente tem que ver essa parte de contagem, que é tipo meio que o objetivo da análise combinatória, um dos objetivos pelo menos. E o que a gente vai ver nessa parte de contagem? Meio que literalmente o que está sugerido, tá? A gente vai ver como contar coisas. E não de um jeito meio bobo, que nem vocês talvez imaginem, né? Tipo, 1, 2, 3, 4, né? Tipo, quantos dedos tem na minha mão? A gente conta. Não é só isso. Como a gente conta coisas que tem um número talvez maior de ocorrências, né? Tipo, sei lá, quantas placas de carro a gente pode ter, por exemplo. Então, o que tem aqui? A formação de grupos de qualquer coisa. Sim, então a gente vê basicamente quantos grupos diferentes a gente pode formar de uma coisa também. A contagem se interessa nisso. Então, sei lá, se tivesse a sala de vocês, eu quisesse pegar trios, seriam tipo, quantos trios diferentes eu posso pegar, por exemplo, sabe? Isso também vai ser respondido, a gente vai ver como fazer. E faz parte dessa área de contagem também, só para vocês terem uma noção do que cobre, tá bom? E esses grupos, né, o jeito que a gente agrupa as coisas, tem basicamente dois jeitos que a gente pode fazer isso pelo ponto de vista de um exercício ou da teoria de contagem. O primeiro tipo de grupo são as sequências. Então, ela quando a gente está agrupando em sequências, a gente considera que uma sequência é diferente de outra se os elementos são distintos ou se a ordem são distintas. Então, se a gente estiver pegando, por exemplo, letras aleatórias, que aqui está o exemplo mostrado, né? E se eu pegar, sei lá, estou pegando pares de letras. Se eu pegar a letra A e B, e se eu pegar a letra B e C, a gente considera como pares diferentes de letra. Mas ao mesmo tempo, se eu pegar A e B, e eu pegar B e A, também são pares diferentes de letra, se a gente estiver imaginando como sequências. Se a pergunta feita for tipo, escolha um par de letras, por exemplo, sabe? Quantos pares de letras a gente pode pegar? Isso não entra nesse caso, porque se eu pegar A e B ou B e A, meio que tanto faz. O que significaria mais para essa sequência seria, sei lá, para formar uma palavra, entendeu? Se eu fosse falar ab e se eu falar ba, são sons diferentes, ou não palavras, né, mas seriam meio que sílabas diferentes. Então as letras mudam. As letras não mudam, mas se a ordem mudar, também é uma sequência diferente. Então, alguns exemplos de sequência também. A gente pode imaginar um exemplo de placa de carro. Se a gente tiver uma placa, sei lá, AAA 1112 e AAA 2111, a gente tem as mesmas letras e números. Deixa eu escrever aqui só para vocês verem.
Então, se eu tiver, por exemplo, placa de carro AAA, tá pequena a letra de novo? Tá pequena a letra de novo. Ó, gente, vamos... Eita! Melhor. Se isso aqui for, por exemplo, uma placa de um carro, né? Esquema antigo de placa, tá, gente? Seria uma pessoa que pagou muito por essa placa, porque placa fácil assim é cara. Então, essas duas placas, por exemplo, seriam placas de carros diferentes, certo? Espero que vocês concordem com isso. Mas se vocês forem ver, as letras são as mesmas, né? Então, deixa eu colocar letras diferentes para vocês entenderem, para vocês não ficarem presos na questão de eu ter letras iguais. Então, se eu tiver... Ops, foram 2 uns ali. Se eu tiver isso, por exemplo. São as mesmas letras, né? A, B e C, e aqui tem A, B e C também, eu só mudei a ordem. Seriam placas diferentes, apesar dos elementos da sequência serem o mesmo. Tá? Então, isso aqui, placas de carro são sequências por isso. Porque se eu mudar a ordem, a gente conta como grupos diferentes. Eu ponho outro exemplo? Não, por enquanto não. Tudo bem. E conjuntos são situações de agrupamento onde, se eu mudar o elemento, o grupo muda, né? Meio que obviamente, mas se eu mudar a ordem, tanto faz. Então seria um caso que, se eu estivesse escolhendo letras, A e B e C seriam grupos diferentes, mas A e B e A não seriam. Então, se eu tivesse, por exemplo, pegando um trio de alunos da sala, né? Se eu separasse vocês e falasse, vou escolher 3 de vocês para ir na frente. Faria diferença qual de vocês 3 escolhesse primeiro, segundo, terceiro? Tipo, não muito, né? Mudaria os segundos que vocês ficariam na frente. Quem fosse primeiro talvez ia ficar com mais vergonha. Mas no final das contas... Mas no final das contas, ia ser meio que a mesma coisa, certo? Iriam as mesmas pessoas para frente da sala. E é isso que é o foco, quando a gente pensa em conjuntos. Não importa a ordem que eu estou fazendo as escolhas, o que importa é quem que eu escolhi. Então, situações onde isso é verdade, onde não importa a ordem, só o que foi escolhido, os grupos dessas situações são os conjuntos. Então, que exemplo que eu pus? Tá. Se eu... esse aqui foi um exemplo meio ruim que eu coloquei, talvez eu mude. Mas o que eu disse aqui é se eu pedisse... pega... Quais são grupos possíveis de números ímpares que tem num dado de 6 lados? Tanto faz se vocês falassem 135, 315 ou 513, vocês estariam falando os mesmos números, não importa a ordem que vocês falassem. Ou vamos imaginar, tipo, vocês estão jogando banco imobiliário, que você joga 2 dados para andar. E imagina, sei lá, que um dado é azul e outro vermelho, só pra gente diferenciar os dois. Faria diferença se você tirasse 2 no azul e 4 no vermelho? Ou 4 no vermelho e 2 no azul? Não, no final das contas, você ia andar 6 com a sua peça. E aí esse que é o espírito da coisa. Não importa, são os grupos onde não importa a ordem, só o número que sai. Então, resumidamente, a gente tem essas duas situações quando a gente está tratando de contagem. Ou os grupos que a gente está contando, ou os grupos são sequências, onde a ordem vai importar, ou eles são conjuntos, onde a ordem não vai importar. Importante, o tipo de agrupamento do exercício não é você que escolhe, tá? Ou quem for resolver o problema, se não for você que estiver resolvendo o problema. Ele é uma informação intrínseca do problema, ele é uma coisa que já vai estar vindo do problema. Então, por exemplo, de novo, voltando no exemplo de eu escolher alunos para ir na frente da sala. Se a pergunta do exercício for essa, sei lá, uma sala tem 10 alunos, quantos trios diferentes o professor pode escolher para ir na frente? Bom, ponto de interrogação. Se essa fosse a pergunta, não é você que escolhe, tipo,
eu vou escolher que a ordem importa. Tipo, não, sabe? É uma coisa que já está no exercício. Já está implícito que é uma situação em que o professor escolhe alunos para ir para frente. Portanto, a ordem não importa. Então a interpretação vai cair um bom tanto aqui para vocês saberem apreciar fica meio pesado, né? Tipo, nossa, que coisa linda. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, tipo, vocês têm que saber como ler o exercício, separar a pergunta e pensar independentemente por vocês mesmos o que a pergunta quer dizer. O que essa pergunta está me dando? Essa pergunta está falando de uma situação que a ordem importa ou a pergunta está falando de uma situação que a ordem não importa? Isso é uma coisa que, na boa parte das vezes, vocês que vão ter que concluir por si próprios. De novo, vocês vão ter que concluir por si próprios, não escolher. Também tem uma diferença que eu espero que vocês consigam entender. Não é uma coisa que o exercício vai dar de bandeja para vocês. Vocês vão ter que entender o que ele quer dizer e concluir se a ordem importa ou não. Não inventar da cabeça de vocês. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Vamos ver esses 5 exemplos que eu coloquei aqui, só pra gente dar uma analisada. Primeiro, palavras. Então, organização de letras para formar palavras. Então, vamos fazer, sei lá, 2 exemplos, né? Então, tipo, se a pergunta for, quantas palavras de 3 letras eu posso formar? Sem considerar, tipo, sei lá, considerando que GHJ é uma palavra, sabe? Tipo, sem imaginar que a palavra tem que fazer sentido. Se eu imaginar a palavra paz e depois a palavra zap, elas têm as mesmas letras, mas a ordem mudou. As palavras são as mesmas? Não, né? Tipo, não é a mesma palavra. Então eu só mudei a ordem e a palavra mudou. Então a primeira situação trata de sequências. Tudo bem? Opa, eu tô com o caps ligado. Espero que tudo bem que a primeira situação se trata de sequências para vocês. Segunda situação. Resultados possíveis dos 2 dados. Eu dei spoiler já, né? Mas, enfim, resultados possíveis dos 2 dados do Banco Imobiliário. De novo, a gente já acabou de ver isso. A ordem não importa, certo? Porque se eu vou tirar o número no dado, não importa a ordem, eu vou somar os 2 e andar com eles, assumindo que vocês sabem as regras do Banco Imobiliário, que é você joga 2... Opa, falei muito rápido. Assumindo que vocês saibam as regras do jogo do Banco Imobiliário, que é que vocês jogam 2 dados e o bonequinho anda a soma dos 2, vocês saibam que a ordem de qual dado tirou qual número não importa. Então, aqui a gente tem um conjunto. Terceira situação. Lista de convocação da seleção. Ok. Então, para a Copa do Mundo chegando aí, só que não. Aí sai a lista de convocação da seleção. Tipo, assumindo que a lista que saia a ordem dos jogadores, né? Tipo, eu assumo que quando sai a lista não tá implícito, tipo, o primeiro que o cara pôs na lista é o goleiro e o segundo é zagueiro e pá. Que eu assumo que não tenha isso, só sai a lista que o cara quer pôr. Então, assumindo que a lista contém nomes que vão entrar na seleção e o jogador sabe que ele joga na posição que ele joga, não importa, certo? Tipo, não importa a posição que eu tô, não importa na lista, eu sei que eu tô na seleção, então tá de boa, é um conjunto. 4. Número de telefone. Então, se eu tiver 32336633 ou 2333633, se vocês ligarem para esses números, pessoas diferentes vão atender, certo? Porque você trocou o número de lugar. Mas os números contidos ali são os mesmos. Eu tenho a mesma quantidade de 3 e a mesma quantidade de 2. Portanto, se só a ordem mudou as coisas, é uma sequência. E a quinta questão, a gente vai ver mais a fundo aqui na próxima aula, daqui a pouco. Então, até logo.